Eu não preciso de fé para entender que o grandão vai dar uma surra no baixinho. Preciso? Mas se por alguma estranha razão o baixinho ali der uma surra no grandão, a minha mente vai dar um nó. Concordam comigo? Se o baixinho bater no grandão, a sua mente vai pirar. Por quê? Como é que ele conseguiu fazer isso? Pois foi justamente isso que aconteceu com a Bíblia. A Bíblia é o baixinho que deu uma surra no grandão. E aí eu desafio todos aqueles que têm uma mente pensante a responder por quê. Porque não foi um livro preparado para o sucesso. Se a produção de livros do mundo fosse comparada a uma corrida de cavalos, a Bíblia seria o azarão que nem sairia de lá da baia. É isso que é a Bíblia. Eu vou dar outro exemplo para ficar bem didático o que eu quero dizer. Quando um filme ganha o Oscar, teve esse livro, O Retorno, O Regresso, que é com o Leonardo DiCaprio, que ele luta com o urso. Ganhou o Oscar, aquele filme ganhou? Ganhou, estou certo, né? É óbvio que aquele filme teria que ganhar o Oscar. Só aquela luta dele com a ursa, uau! Agora, aquele filme não foi preparado com uma câmerazinha dessas portáteis filmando no fundo de uma igreja. Ali eles gastaram milhões de dólares em produção, as melhores cenas, os melhores atores, o melhor script, o melhor trabalho técnico, roteiro, tudo. Foram milhões, eles não pouparam dinheiro. Quando você vê um filme gastando milhões no seu preparo, e ele ganha o Oscar, é o óbvio, tinha que ganhar o Oscar. Agora, o que aconteceu com a Bíblia é que ela, na comparação que eu quero fazer, foi um filminho feito com um celular caseiro e que ganhou o Oscar. Entendem como? É muito estranho isso. Eu vou explicar, esmiuçar o que eu quero dizer. A Bíblia foi um livro que nasceu para fracassar. A Bíblia foi um livro que nasceu para ser abortado antes de ser concluído. A sua sobrevivência é espantosa. Olha, para vocês terem uma noção. Leonard Ravenhill, que é um pregador, ele disse: a Bíblia é um livro inteiramente absoluta ou obsoleta. E o problema é que um livro radical não era para ter sucesso nos nossos dias, principalmente nessa época de tanta tolerância com coisas diferentes. Não é isso? Hoje tem que aceitar tudo, está tudo certo, nada é errado, qualquer um. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu sei que aqui há pessoas da área do direito, da área da política e tudo. Eu não quero aqui falar assunto polêmico que não faz parte da minha palestra, mas eu quero pedir licença para dar um exemplo. Existem muitos movimentos, principalmente aqui em Brasília, que querem os direitos deles. São os homossexuais, são as prostitutas, são não sei o quê. Houve um movimento recentemente na Alemanha, vocês vão assustar com isso. Um grupo de políticos lá sancionou uma lei proibindo sexo com animais. Para que sancionar uma lei proibindo sexo com animal? Se você já achou isso absurdo, acho mais absurdo ainda que houve um protesto no centro de Berlim dos donos de animais que têm relação sexual com os animais. E sabem por que a lei foi sancionada? Não é por questão moral, é porque os ativistas dos direitos animais tinham medo que um sexo de um homem com um animal possa machucar o animal. Não é por questão moral, é para não machucar o animal. Esse foi o argumento. E aqueles que são ativistas deram os mesmos argumentos que muitos dão no Brasil. Vocês não podem dizer que isso é errado. O animal é meu, eu gosto dele, ele gosta de mim, eu trato bem, eu cuido dele. Qual o problema de eu ter relação sexual com o meu animal? A vida é minha, privada, ninguém pode ter nada a ver com isso. O grande problema com muitos ativistas de alguns movimentos é que eu desafio ele me dar um argumento para o movimento dele que eu não possa atribuir para outros. Na natureza é normal esse tipo de relação. Sim, na natureza também o cachorro faz relação com a mãe, com a tia, Então o incesto também, vamos liberar por lei o casamento incestuoso. Vamos liberar por lei também o casamento de um genro com a sogra. Se eu tiro a moral bíblica, nada mais é proibido. E numa época de tanta tolerância a tanta coisa, a Bíblia é um livro radical. Eu sou o caminho, diz Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ego eimi rerodos, carrea aletheia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, kai redzoe. No grego está bem assim, o caminho, a verdade, a vida. Ele falou assim, olha, eu sou um dos muitos caminhos,
Buda também é outro. Jesus é radical. E hoje um discurso radical é um tiro no pé. E a Bíblia ainda está atraindo você para cá. Não faz sentido isso. Outra questão que eu pego. A linguagem bíblica é paupérrima. Emily Elizabeth Dickinson, que era como se fosse uma Cora Coralina dos ingleses, ela falou que a Bíblia é um livro tão feio que ela preferia Shakespeare. E ela fala que a Bíblia é um livro escrito por homens desbotados. E eu sou obrigado a concordar com ela em que sentido? No mesmo que Santo Agostinho também concordou, quando ele falou que ele tinha vergonha da Bíblia no início, porque a Bíblia não tinha a linguagem clássica usada por Cícero. De fato, se eu pegar a linguagem da Bíblia e comparar com a linguagem, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade, a Bíblia não tem aquela elegância. Não sei se tem alguém da área de português, de línguas aqui, apesar de ter algumas passagens, algumas passagens bonitas na Bíblia, como por exemplo 1 Coríntios 13, o amor é o dom supremo, apesar de na Bíblia ter uma passagem linda como algumas passagens do Eclesiastes, a Bíblia é um livro com linguagem feia. A porca voltou ao seu vômito. Algumas imagens na Bíblia são tão sexualmente fortes que eu não poderia fazer um sermão usando-as aqui para menor de 18 anos. Tente descrever ao pé da letra quando o Apocalipse fala da prostituta. Olá e as duas irmãs, as irmãs prostitutas, quando ele descreve as irmãs se excitando por membros de cavalos desenhados na parede. Faça um sermão, Oliabá, né? As duas irmãs. Ou mesmo a prostituta de Apocalipse 13, com o cálice cheio da imundície dos seus amantes. Alguém falaria assim, a Bíblia tem uma linguagem feia. E você fala, Rodrigo, você está querendo que eu ame esse livro? Vamos chegar lá. Como eu falei, o grego da Bíblia é um grego inferior ao grego clássico dos helenísticos. Tem contradições na Bíblia. Uma passagem falou que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego. A outra diz que ele estava saindo. Estava entrando ou estava saindo? Uma passagem diz que ele curou 2 cegos, outra fala que era um só. Por que ninguém resolveu consertar essas contradições? Expressões ruins, num lado fala que Deus não se arrepende, no outro que Deus se arrependeu. Por que a Bíblia tem essas coisas assim, histórias bizarras de adultério, de mulher sendo esquartejada? E o pior, autores diversificados, nenhum editor. Eu já escrevi um livro com 2 autores mais, eu e mais 2, 3 ao todo. Graças ao bom Deus, nós fomos uma equipe que conseguimos nos entrosar bem. Tanto é que nós já somos autores, os livros da Casa Aplicadora de Religião, não sei se alguém quis na escola adventista, os livros de religião. Nós já estamos escrevendo esses livros há anos, mas eu sei que nem todos os coautores se dão bem para escrever. E mesmo nós, para escrevermos os livros, são muitas reuniões. A linguagem de quem vai prevalecer, que eu tenho um estilo de escrever, o professor Adolfo tem outro, o professor Marcos de Benedicto, que é o autor da meditação desse ano, tem outro estilo mais jornalístico. Cada um tem uma argumentação, transformar aquilo num livro só. Agora imagine a Bíblia, 40 autores. Imagine se eu chegasse para um editor, para o dono de uma editora, e falasse assim, eu tenho uma proposta para o senhor. Qual a proposta? Eu quero escrever um livro. Um livro? Sim, tá bom. Qual o tema do livro que você quer propor para a nossa editora? Um livro? Sim, sobre o que vai ter esse livro? Fala para mim. Esse livro vai falar muito sobre a história de Israel. Então um livro de história? Não necessariamente, porque ele também vai falar muito sobre saúde, alimentação, tipos de carnes que devemos comer, que não devemos comer. Então um livro de culinária ou nutrição? Também não, porque ele conta histórias de guerras. Então vai ser um livro militar, um livro bélico? Também não, porque ele conta de reis que caem. Então vai ser um livro político? Também não, porque ele vai trazer leis. Então vai ser um livro de direito? Também não, porque ele fala do logos da vida. Vai ser um livro de filosofia? Também não, porque... Pois é, vai ser um livro de quê? A Bíblia tem tudo. Já que vai ser um livro, uma miscelânea de coisas, quem vai escrever esse livro? Umas 40 pessoas. 40? Tá. Vocês já se reuniram para fazer uma reunião de pauta? Não. Na verdade, a maioria dos autores nem vão conhecer uns aos outros. Um vai escrever um pedaço aqui, outro vai escrever um pedaço ali, para alguém junta. Mas vai ter contradição. Pois assim foi a Bíblia. Prestaria um livro desse sentido? E com pessoas totalmente diferentes.
Agora, será que a Bíblia seria um clássico? O que é um clássico? A gente fala assim, eu gosto muito dos clássicos, né? O Irmãos Karamazov, que eu mencionei, é um clássico. O Ensaio da Cegueira é outro clássico. Tem muitos clássicos aí. O Mark Twain, ele descreveu uma coisa que eu achava interessante. Falou que um clássico é um livro que todo mundo gostaria de ter lido, mas ninguém quer ter o trabalho de ler. Aí você vê o pessoal citando assim na internet, lá assim, né? Bom é o amor, porque enche nossas vidas. Clarice Lispector. E ela nunca escreveu aquilo, o pessoal começa a colocar lá, Carlos Drummond de Andrade, né? Disse Deus, assim diz, Deus é amor, Alejandro Bulhon. Então, quer dizer, pega alguém famoso, pega uma frase e bota ali. Mas muitas pessoas que citam, às vezes, Freud, nunca leram Freud na sua primeira fonte, nunca leram Kinsey, nunca leram esses autores, mas são os clássicos. Como diz Mark Twain, todo mundo gostaria de ter lido, mas ninguém quer ter o trabalho de ler. Agora, clássico é uma peça que está acima do comum, tanto é que a palavra clássicos significa aquele que é da elite dos cidadãos. Então, seria a Bíblia um clássico? Esse é que é o problema. O clássico não pode ter uma linguagem de proletariado. Um clássico tem que ter um apelo estético e uma mensagem significante. Deve ser escrito com elegância, até se for descrever a violência. Quando eu pego essa característica, olho a Bíblia, ela não foi escrita com elegância. Olha, não é politicamente correta. Paulo fala para a mulher ficar calada dentro da igreja. Parece machismo isso. E as genealogias? Quem aguenta ler as genealogias? Fulano gerou ciclano, gerou beltrano, e dá vontade de dormir naquilo ali. Na Dedan, exatamente. Você tem nome com Z, com Y, né? Eu até perguntei ao professor Adolfo, como é que faz no Reavivados por sua palavra, quando chegar naquela parte das genealogias? Ele vai falar o quê, né? No texto de hoje, já pensou Reavivados por sua palavra, né? Fulano gerou beltrano. Gerar. Pense nisso. Gente, eu não estou com desdém com a palavra de Deus, não estou falando a verdade, que quando eu olho o conteúdo dela, ela não tem, olha, tem que chamar a atenção dos intelectuais antes de chamar a atenção do povo. A Bíblia é o contrário, ela chama a atenção dos intelectuais, mas a maior parte que a segue são pessoas simples. Ela tem que ter uma história e um enredo cativante, não pode ser escrita de maneira gramaticalmente pobre. Irmãos, eu sou professor de grego, e quando eu pego o grego do Apocalipse de João, tem tanto erro de redação no Apocalipse de João, que se um aluno da FUVEST escrevesse com a gramática que João usou no Apocalipse, ele não seria aprovado. Como é o nome do exame também de qualificação do ensino médio? É o Enem. Se um aluno do ensino médio fizesse uma redação do Enem com o mesmo estilo que João escreveu no Apocalipse, o professor não daria nota alta para ele, não. A Bíblia é gramaticalmente pobre. Talvez eu estou assustando alguns aqui que pensavam assim, por ser palavra de Deus, que era tudo muito bonitinho, perfeito. Então, eu pergunto, com todos esses defeitos, a primeira pergunta que eu faço para os céticos é a seguinte: como é que esse livro sobreviveu? Porque não era para ninguém ter interesse nele. Por que a Bíblia não caiu no esquecimento? Uma música mal feita, sem métrica, sem rima, sem conteúdo, ninguém vai prestar atenção nessa música. Eu posso até inventar uma música aqui, cantar uma vez, mas você nunca vai ter interesse em gravar. Não marca. Pois a Bíblia marcou, mesmo tendo muitos defeitos. Se a música fosse uma partitura, você veria um monte de defeitos nela. Entenderam o ponto que eu estou querendo dizer para vocês? O Voltaire chegou a afirmar em 1776 que ele daria 100 anos para a Bíblia cair em total esquecimento. Isso foi dito por ele no Hotel Lausanne, na Suíça. Ele estava ali com Edward Gibbon, que era também um ateu. E menos de 50 anos depois, aquele hotel onde Voltaire falou que a Bíblia em 100 anos estaria acabada, se tornou um depósito de Bíblias. E Voltaire já morreu, e a Bíblia está aí até hoje no seu colo. E Voltaire era um gênio tão grande que as pessoas, quando ele foi preso, falaram assim: não deixe Voltaire se autodefender no tribunal, senão nenhum promotor poderá contra-argumentá-lo. E mesmo Voltaire cometeu esse erro ao prever o que ia acontecer com a Bíblia. Então a Bíblia era um livro que tinha tudo para ser destruído, modificado, mas nunca preservado.
Se eu quisesse preservar aquela música ruim, então eu entregaria para você, pelo menos, você dar uma trabalhada. Mas nunca para ela ficar como foi. E a Bíblia foi agora pior. Entenderam a primeira pergunta? Como é que um livro tão gramaticalmente pobre foi passado para frente? Segunda pergunta. Por que um livro tão gramaticalmente pobre ameaçou tanta gente? Um dossiê preparado por advogados, ou pela Polícia Federal, ou por um juiz, contra pessoas envolvidas com Lava Jato, dá medo. Mas uma redação mal escrita do Enem, dá medo em alguém? Pois a Bíblia deu medo. Tanto é que deu medo que de todos os livros da humanidade, a Bíblia foi o que foi mais perseguido, mais destruído. Só para ter uma noção, Diocleciano, em 313 depois de Cristo, 303, ele mandou queimar centenas e centenas de milhares de Bíblias. E numa época em que uma folha de pergaminho ou de papiro custava mais ou menos uns 2 denários, entre 1 e 2 denários, 2 dias de trabalho braçal por uma folha em branco. Imagina o preço de um livro. Ele mandou queimar milhares. O próprio imperador de Roma, nenhum livro da história, assim, já houve casos na história em que uma biblioteca foi destruída, como a biblioteca de Alexandria, em 391, como a biblioteca de Constantinopla, em 1453, mas ali foi a biblioteca que foi destruída. Mas não existe na história registro de nenhum outro livro que aquele livro específico foi perseguido, e quem tivesse seria morto. Não tem isso, só a Bíblia. Por que um livro tão mal escrito ameaçou tanta gente? E não foi só Diocleciano, não. Mesmo depois, na época que o catolicismo assumiu a hegemonia da Europa, que não pensou, agora que a Igreja Católica, o cristianismo está no poder, a Bíblia vai ser enaltecida. Os próprios papas mandaram queimar cópias da Bíblia. Não queriam que a Bíblia fosse lida. O Papa Inocêncio III, em 1199, proibiu a tradução da Bíblia para o latim, para o francês. Depois da morte dele, o Sínodo de Toulouse também falou: nós proibimos que os livros do Antigo e Novo Testamento, que os leigos possuam os livros do Antigo e Novo Testamento. Foi proibida por completo a Bíblia. Wycliffe foi condenado por heresia em 1383 porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. E depois que ele foi morto, o seu corpo foi exumado e queimado em praça pública. Exumado é quando você abre o túmulo e tira os ossos, os restos mortais da pessoa, por qualquer razão. No caso pericial, para verificar se a pessoa foi assassinada, se ela morreu de uma doença. Nesse caso aqui, foi exumado para ser queimado de novo em praça pública. Olha, mesmo assim, 10.000 Bíblias foram queimadas de uma vez por ordem de Fernando II. Depois o Papa Clemente também condenou a leitura da Bíblia, assim foi. Agora, entenderam minhas duas perguntas aqui? Primeira, por que um livro tão fraco foi produzido? Lembra o menininho que bateu no grandão e atingiu 6 bilhões? Segunda pergunta, por que um livro tão fraco ameaçou tanta gente que todo mundo queria destruí-lo? Agora a terceira pergunta, por que um livro tão fraco foi produzido? Por que um livro tão fraco ameaçou tanta gente? Por que um livro tão fraco foi assim preservado? Sabe por que eu estou dizendo? Olha que interessante. Lembra que eu falei que os livros eram copiados à mão, então a cópia manuscrita de um livro, antes da invenção da imprensa, era caríssima, caríssima. E nenhum livro foi tão perseguido quanto a Bíblia. Só que hoje, quando eu faço um apanhado dos manuscritos gregos antigos existentes sobre os grandes livros da humanidade, eu me surpreendo com o que eu encontro. As guerras gaulesas ou gaulenses de Júlio César foram escritas mais ou menos no primeiro século a.C. Nós só temos hoje 10 cópias das guerras gaulesas. Nunca ninguém proibiu quem lesse as guerras gaulenses de Júlio César. Roma mandou que esse livro fosse copiado e distribuído. No interessante, quando pela arqueologia eu vou hoje buscar os manuscritos, eu só encontro 10 cópias. E com uma distância de 1000 anos entre o original e a cópia mais antiga. Quando eu vou pegar a tetralogia de Platão, só existem 7 cópias que sobreviveram, em grego. Quando eu pego Tucídides, 8 cópias. Sófocles, 100 cópias. Aristóteles, a Ética Nicômaco de Aristóteles, um dos mais famosos livros,
Inclusive Aristóteles foi muito copiado pelos muçulmanos. A despeito disso, eu só tenho 5 cópias. O único livro da antiguidade que nós temos maior quantidade de cópias é a Ilíada de Homero. Da Ilíada de Homero restaram 643 cópias. Agora vamos à Bíblia. Só do Novo Testamento grego são mais de 5.600 cópias. Se eu ajuntar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, com as cópias que eu tenho em siríaco, latim, mais de 24.000 cópias sobreviveram da Bíblia. Vamos repetir as 3 perguntas que eu fiz? Por que um livro tão fraco foi produzido? Por que um livro tão fraco ameaçou tanta gente, foi tão destruído? E por que um livro tão destruído foi tão preservado? Eu queria uma resposta intelectual que me respondesse isso aí. Você vê que é um livro extraordinário. E como se não bastasse, ela foi proibida em certos países comunistas, muçulmanos, foi alvo do mais acirrado ataque dos racionalistas, é motivo de deboche de muitos, e a Bíblia ainda está aí. Nenhum outro livro teve tantas profecias cumpridas. Nenhum outro livro tem tantas confirmações da arqueologia, da ciência, da filosofia, da pedagogia, da história. E nenhum outro livro inspirou tantos mártires. Aliás, pergunte por aí quem em sã consciência morreria por sua interpretação do Shakespeare. Qual especialista em literatura inglesa teria coragem de enfrentar a forca, ou a prisão, ou a morte por fogueira, por sua interpretação de Shakespeare? Qual jurista enfrentaria a morte por sua interpretação do Vade-Mecum? Mas as pessoas morrem por aquilo que elas entendem que a Bíblia está mandando. Então é um livro que atrai ódio ou devoção. Tem alguma coisa a mais nesse livro que eu não consigo entender. E se a Bíblia não houvesse sobrevivido? E se nós não estivéssemos hoje com a Bíblia em nossas mãos? Nós não teríamos a Inquisição. Mentira. A Inquisição só surgiu, para sua informação, porque a Bíblia foi proibida. A Inquisição justamente era uma maneira de proibir as pessoas que lessem a Bíblia. E a ciência moderna só surgiu porque Galileu Galilei, Copérnico, o próprio Leonardo da Vinci e outros mais, ao lerem a Bíblia, perceberam que havia uma outra explicação para a realidade, diferente daquela do dogma da igreja. Isso que os inspirou a produzir o que a gente chama de ciência moderna. Se a Bíblia tivesse destruída, nós não teríamos a ciência moderna hoje. Você talvez não teria o seu iPhone aí do seu lado. Se a Bíblia tivesse destruída, nós não teríamos Madre Teresa de Calcutá. Se a Bíblia não tivesse sido destruída, nós talvez estaríamos até hoje escravizando os negros. Eu seria um escravo. Que o próprio Abraham Lincoln, ao libertar os escravos americanos, disse: ora, se não fosse a Bíblia, eu jamais saberia realmente o que é certo e o que é errado. Se a Bíblia não tivesse sido escrita, a história de Dante Alighieri, Dostoiévski, C.S. Lewis, Shakespeare, Milton, Goethe, Ariano Suassuna e outros seria bem diferente. Eles tinham que procurar outra fonte de inspiração. Não haveria a reforma protestante, nem as madres da ordem de Madre Teresa de Calcutá. Por que Madre Teresa de Calcutá abandonou a Albânia e foi dedicar aos pobres da Índia? Por causa da devoção à Bíblia. Seria um mundo melhor? Eu duvido. Mas alguém pode falar assim: tá, Rodrigo, mas essa pergunta é especulativa. Eu sei que ela é especulativa, mas a transformação de vidas não é. Eu faço um exercício com você. Primeiro, pegue no passado as histórias de pessoas que mudaram de vida. Por exemplo, George Lyttelton, barão racionalista, escritor e político inglês, que queria provar que a conversão de Paulo era uma novela, era uma farsa. Ele terminou escrevendo um tratado, Observações sobre a conversão de São Paulo e Observações sobre a ressurreição de Cristo, onde ele se converteu. Outro exemplo clássico, Lew Wallace. Na verdade, alguns biógrafos duvidam que Lew Wallace fosse de fato ateu. Alguns colocam que ele era ateu, outros falam que ele era apenas antipatizado à religião. Não vou entrar no mérito. O fato é que ele não tinha uma experiência religiosa muito viva, mas escrevia muito bem. E um dia ele encontrou-se no trem com Robert Ingersoll, que era também coronel, e ele falou: rapaz, você é tão inteligente, eu vou te dar uma dica, por que você não escreve um romance desmentindo o cristianismo? Eu vou fazer isso, mas para escrever um romance desmentindo o cristianismo, eu tenho que estudar primeiro a Bíblia e o cristianismo. Ele estudou. E que livro ele escreveu? Ben-Hur. Se converteu depois. E eu poderia dar várias outras histórias para vocês. Frank Morrison,
Lee Strobel. O Lee Strobel, por exemplo, foi um cara interessante porque ele era jornalista investigativo do Chicago Tribune. Um cara inteligentíssimo e ateu. Ele tinha uma especialização em pegar furos de argumentação. Quando chegava numa cena do crime, a polícia gostava, era o único jornalista que a polícia deixava chegar, porque ele ajudava os peritos, falava, tem alguma coisa errada aqui. E ateu. Um dia Lee Strobel chegou em casa e a mulher dele sentou com ele na cama e falou assim, eu tenho uma notícia para te contar. Ele falou, o que foi? Eu resolvi virar crente. Eu e nossa filha nos batizamos na igreja. Ou vamos batizar, uma coisa assim. Ele ficou tão decepcionado com a notícia que a esposa deu, que ele falou que se ela dissesse que tinha um amante, doeria menos. Ele pensou em sair de casa. Isso é verdade. Ter uma mulher crente, ele fala no livro dele, é como se de repente você hoje tivesse um filho traficante. Ele ficou horrorizado. Você sabe que para algumas pessoas ateias, ter um membro da família que resolve se converter para uma igreja é o fim do mundo. Eu sei porque eu fui expulso de casa quando eu me tornei adventista. Eu fui expulso. Meus pais não aceitaram, eu tinha 12 para 13 anos de idade, agora imagine. Mas ele resolveu dar uma chance para a mulher dele. Ele falou assim, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar um orçamento que eu tenho no Chicago Tribune, vou pegar um avião e vou sair pelos Estados Unidos entrevistando cristãos conservadores. Vou pegar os melhores, para você não falar que eu peguei leigo. E vou arrebentar com eles e te provar que o cristianismo é uma farsa. Aí ele entrevistou nossa gente, agora fugiu os nomes aqui. William Lane Craig, Edwin Yamalti, Geisler, vários desses principais expoentes do cristianismo. E só perguntas que os ateus fazem. Por exemplo, se a Bíblia é a palavra de Deus, por que há tantas contradições? Como é que você, em sã consciência, pode acreditar que Jesus ressuscitou? Por que Deus mandou matar no Antigo Testamento? Essas perguntas que muitos de vocês têm. Depois que ele fez essa maratona, e cada um dando a resposta. Mas isso. Quando terminou o giro, ele chegou para a esposa e falou, então, eu vou para a igreja com você no próximo final de semana. Ele deixou o jornal e hoje é um pastor. E alguém falou com ele, Lee Strobel, já que você é tão inteligente, escreve tão bem, por que você não pega esse calhamaço de entrevistas e transforma num livro? Então ele fez o livro A Case for Christ, Em Defesa de Cristo, que eu recomendo vocês que leiam. Muito interessante. Eu estou dando apenas alguns em defesa de Cristo. Eu estou dando para vocês apenas alguns exemplos de pessoas que foram mudando de vida. E o último que eu mencionei de manhã para vocês, Anthony Flew, que também chegou à conclusão que Deus existe. Agora, quer fazer um exercício? É lógico que tem penitenciárias aqui em Brasília. Pegue um livro de José Saramago, O Ensaio da Cegueira, que é muito melhor escrito do que a Bíblia. Pegue um livro de José Saramago e leve à cadeia. E comece todos os dias a ler José Saramago para os presos. Como um projeto de educação, levar educação social, você pode até fazer muita coisa. Diz que a educação enobrece os homens, né? Enobrece os homens, eu não vou ser contra isso, eu sou um acadêmico. Mas eu não coloco na educação todo esse poder que muitos governos dizem que ela tem. Porque eu conheço a história, na época da Segunda Guerra Mundial, os que perseguiram os judeus eram pessoas diplomadas nas melhores universidades da Alemanha. Eram engenheiros, médicos, advogados. Esse tipo de gente que mandou matar 6 milhões de judeus, apoiando Hitler. Muitos que ostentavam o uniforme da SS tinham em casa um diploma de PhD. Muitos que construíram câmaras de gás eram engenheiros do mais alto calibre intelectual e profissional. Então a educação para mim não é tudo. Ela é parte do processo, mas não é tudo. E eu repito o exercício. Chegue apenas com educação na cadeia. Quantos ali vão deixar o crime, as drogas, a violência, porque leram José Saramago? Agora leve a Bíblia para a mesma penitenciária. Quantos vão deixar o mundo do crime graças à Bíblia? Quantas pessoas os juízes não precisam mais condenar porque se converteram ao Deus que a Bíblia apresenta? Aí eu fico feliz da Bíblia ter todos aqueles defeitos que eu mencionei no início dessa palestra. Sabem por quê? Porque se a Bíblia fosse preparada pelos melhores psicólogos, pelos melhores pedagogos, pelos melhores escritores, e hoje ela fizesse esse sucesso, o ateu podia dizer para mim, mas é claro, ela foi preparada para isso. Mas quando ela, com todos os defeitos, atinge os resultados que atinge,
eu sou racionalmente obrigado a acreditar no seguinte: letra A, essa Bíblia foi escrita por seres humanos, mas ela não pode ser produto da mente humana, senão ela não alcançaria os resultados que alcançou. Letra B, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, para que todos possam entender, e o sotaque humano ele é passivo de erro, por isso que Deus fala com sotaque humano. Letra C, Deus podia escolher anjos para trazer a mensagem, mas ele preferiu contar com pessoas falhas como eu. E letra D, a Bíblia me mostra que Deus é humilde o bastante para descer no nosso nível, onde nós estamos. Eu só posso louvar a Deus e ter a certeza que mesmo escrita por seres humanos, a Bíblia foi escrita por homens, certo, mas o resultado dela não é de homens. Se fosse, José Saramago teria o mesmo efeito que a Bíblia teve. E eu termino a minha palestra aqui dizendo apenas uma ilustração para vocês. Dizem que uma vez um ateu queria debater com um cristão numa universidade sobre a existência de Deus, a veracidade da Bíblia, coisas assim. E o cristão falou assim: eu debato com você, mas com um requisito. Qual? Eu vou trazer para o auditório pelo menos umas 50 pessoas que foram transformadas pela pregação da palavra de Deus. Pessoas que eram traficantes, drogados, prostitutas, tudo que você pode imaginar. Pessoas que venceram na vida, transformadas pela mensagem da Bíblia. Agora você leva para o auditório pelo menos 10 pessoas que também foram transformadas para melhor pelo ateísmo que você prega. Se você não conseguir, não haverá debate. Não houve debate. Então eu gostaria que alguém mostrasse quantas pessoas tiveram a vida transformada, deixaram de ser drogados pela leitura de Deus um Delírio de Richard Dawkins. Os únicos transformados que eu encontro são pessoas que tinham um trauma com a religião e depois que lê aquele livro, agora se acham livres dos traumas religiosos. Ah, esse livro me libertou do que a igreja fala, agora eu estou mais livre para pensar o que eu quero. Bom, é até fácil viver como um ateu. Difícil é morrer como um ateu. Que Deus abençoe você. Amém? Muito obrigado.